Deu ok. Fala aí, guerreiros, beleza? Tudo certo? Vamos lá para mais uma aula, né, de direitos humanos, tá? Na última aula, nós demos uma breve introdução sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E hoje a ideia é o quê? É finalizar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Ju vai colocar aí para vocês na tela, né, o que nós vamos ver no nosso curso de Direitos Humanos aqui, né, nesse curso do Carreiras Policiais, tá? Então nós já vimos a teoria geral, toda essa parte de teoria geral dos direitos humanos, dimensões, gerações, né, toda essa parte aí da teoria geral, né, conceito, terminologia, estrutura normativa, a gente já viu tudo isso. Fundamentação e afirmação histórica, a gente já viu também. Direitos humanos e responsabilidade do Estado, um pouquinho dessa parte de responsabilidade do Estado nós vamos ver também em direitos humanos na Constituição Federal, tá? E hoje a gente vai ver a Declaração Universal aí dos Direitos Humanos. Essa parte ali de direitos humanos na Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos, alguma coisa já de tratado internacional de direito humano a gente já viu, mas isso aí será objeto da nossa próxima aula. Hoje a ideia é a gente finalizar aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, galera, olha só. O que vocês têm que ter em mente, primeiramente? Falou em direitos humanos, né? Falou em direitos humanos, falou em Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A DUD é o principal documento dos direitos humanos, tá? A terminologia de direitos humanos começou com a ONU, né, em 1945, e a DUD vocês têm que saber que é a declaração da ONU, tá? Então a gente já vai entrar aí propriamente dito, só estou arrumando aqui esse treco que não está funcionando, e continuou não funcionando, beleza, tranquilo, então vamos lá. Vamos lá, senhores, o que vocês têm que saber sobre a DUD? Então, primeiramente, né, que ela é de 48, né, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. A terminologia de direitos humanos surge após as barbáries, né, da Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram lá que depois da Primeira Guerra Mundial surgiu a Liga das Nações, com a ideia que se não tivesse mais guerra no mundo, né, mas infelizmente a Liga das Nações fracassou e depois, né, do pós-guerra aí da Segunda Guerra Mundial, surge a ONU com a ideia também que não se tenha mais guerra mundial no mundo, tá? Essa, vocês vão lembrar lá dos objetivos da ONU, né? O PRO em seco, promover os direitos humanos, né? Encorajar os direitos humanos, segurança mundial e aquilo tudo que vocês já sabem sobre a ONU. E aí, cara, a DUD, a primeira coisa que vocês têm que saber, né? É o principal documento do sistema global, Sistema global. Lembram disso ou não? Nós já falamos várias vezes sobre isso, tá? Nós já falamos em sistema global e sistema regional. Eu tenho o sistema regional de direitos humanos e eu tenho o sistema global. Claro que nós não vamos ver a parte europeia, nada, né? A gente vai ver a parte que nos cabe, que é a americana, né? Então, aqui no Sistema Regional de Direitos Humanos, nós temos a OEA, Organização dos Estados Americanos. Qual é o principal documento da OEA? É a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica, tá? Que é a mesma coisa, Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica. Tá? Esse é o principal documento dos direitos humanos na esfera internacional, né? Internacional, isso vocês têm que saber, né? A gente não está falando da esfera nacional, quando a gente fala de direitos humanos, vocês lembram que é na esfera internacional. E aí nós temos o nosso sistema regional, que é a Organização dos Estados Americanos, a OEA, é o principal organismo, né? E o principal documento é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí no sistema global, o principal órgão, né, organismo é a ONU, né?
Organização das Nações Unidas. Qual é o principal documento da ONU? A DUD, tá? E aí, além da DUD, nós temos os pactos, os principais pactos, né? O PIDCP, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? São os direitos de primeira dimensão. E aí nós temos também o PIDSEC, Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que é de segunda dimensão, tá? Então nós temos o sistema global e o sistema regional. Principal órgão do sistema global, a ONU, né? Organização das Nações Unidas. O principal documento do sistema global é a DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tranquilo? Então, o principal documento do sistema global. Mas vamos além disso, né? Quando a gente fala de direitos humanos, também é o principal documento de direitos humanos no mundo, tá? É responsável, né? A DUD é responsável pela universalização e internacionalização dos direitos humanos. Senhores, percebam que esse ano aqui é 48. Se vocês forem lembrar, nós, Brasil, em 1824, nós já tínhamos Constituição Federal do Império, tá? Então nós já tínhamos alguns direitos e garantias. Eram poucos, né? Somente o rico poderia votar, somente o homem livre poderia votar, né? Então tinha alguns detalhezinhos, a religião, tinha uma religião oficial, a católica, né? Então, mas nós já tínhamos alguns fragmentos de direitos e garantias. Então, no mundo já existia o constitucionalismo, tá? Em 48. Mas, qual é a grande sacada da DUD? É universalizar, ou seja, para todo o ser humano, né? Basta ser humano para que se tenha direito. Universalização. Então, eu não estou falando de uma casta ou de um estamento, né? Eu estou falando de todo ser humano, tá? E aí eu universalizo para todo ser humano e internacionalizo, ou seja, mundialmente, tá? Não fica vinculado a um país ou outro. Aqui a gente não está falando de somente de um país, somente de um estado. A gente está falando mundo, beleza? Fechou? Manda beleza aí, né? Manda beleza aí no chat, tá? Então, entendam isso. Isso aqui é muito importante para a sua prova. Beleza, queridões? Vamos lá. Vamos seguir. O que mais? A DUD, ela traz expressamente direitos de primeira e segunda dimensões, tá? Dimensões. Vocês têm que lembrar lá, né? Que as dimensões dos direitos humanos, dimensões ou gerações, nós temos as três principais, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Lembram lá do tripé, né? Dos direitos humanos, ou ainda lembram lá dos ideais da Revolução Francesa, do Iluminismo, liberté, égalité e fraternité. Então, nós temos os direitos de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade, aqueles direitos que vêm primeiro com o cidadão, né, com a pessoa, os direitos de segunda dimensão, que é os direitos de igualdade, e os de terceira, que é o de fraternidade, isso vocês já viram em outras aulas, né? Aí o que acontece? Até o artigo 21, a DUD vai trazer direitos de primeira dimensão. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, enfim. E depois, do 22 em diante, ela já traz de igualdade, né? De igualdade. Direito ao trabalho, ao lazer, férias, direito à alimentação, à alimentação,
a infância, enfim, né, a amamentação e tudo mais. Outro direito ao ensino, tá bom? Agora, pergunta de prova que vocês têm que ficar esperto. Eles colocam assim, a DUD nada menciona sobre os direitos de terceira dimensão. Está errado. Ela traz expressamente os direitos de primeira e segunda, mas ela menciona os de terceira. Até no seu próprio preâmbulo ela fala sobre a paz, né? E no seu artigo 1º ela fala sobre a fraternidade. Então, se vir na sua prova que a DUD nada menciona sobre os direitos de terceira dimensão, está errado, tá bom? Agora, ela não traz expressamente nos seus 30 artigos, tá? A DUD tem 30 artigos, é muito importante que vocês tenham esse mapa na sua cabeça. A DUD não traz nenhum direito expresso, assim, artigo 9º, direito à paz. Não, ela não traz expressamente, mas ela menciona, tanto no preâmbulo quanto no artigo 1º, em situações aí de fraternidade, beleza? De terceira dimensão. Outro aspecto importante que vocês têm que saber é que, tecnicamente, ela é uma resolução, tá? Ela é resolução lá que foi proclamada, assinada lá na Assembleia Geral da ONU, né? Lá por Eleanor Roosevelt e sua equipe, né? Resolução 217, 3A, tá? De 10 de dezembro de 1948. Então, ela tem uma força de resolução. Então, ela é uma mera declaração. Isso tudo, senhores, tecnicamente, tá? Tecnicamente. Ela é uma mera declaração, tá? Então, ela não tem poder vinculante. Ela não tem poder vinculante, ou seja, ela não obriga ninguém. Isso tecnicamente, tá, senhores? Tecnicamente. Ela é uma carta de recomendação, né? E tanto que ela é uma carta de recomendação que os países adotaram. Ela influenciou inúmeras constituições no mundo, tá? Constituições no mundo. A letra é horrível, né? Mas aí, importante que a tecnologia e a câmera é boa. Ela influenciou inúmeras constituições no mundo. Tranquilo? Isso vocês têm que saber. Então, através dela, muitos países utilizaram, né? Muitos países aí colocaram no seu bojo, né? No seu ordenamento jurídico aí, muitas ideias aí de proteção da dignidade da pessoa humana que a DUD traz, tá? Tranquilo? Isso é outro aspecto que eu iria falar, né? Aqui vocês já anotaram isso aqui, até vou tirar isso aqui. O núcleo da DUD, né? O núcleo da DUD, assim como a sua ideia, né? O núcleo da DUD é a proteção da dignidade da pessoa humana, né? É a proteção da dignidade da pessoa humana. Da pessoa humana, beleza? Então, olha só. Vocês têm que saber, né? Que a ideia dos direitos humanos, né? A ideia da DUD, a ideia da ONU é a proteção da dignidade da pessoa humana. Ninguém está falando de direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Nós estamos falando de dignidade, né? A dignidade é um valor moral e espiritual inerente à pessoa. Não tem como desentranhar. Não tem como você separar a dignidade da pessoa entende? É um valor irrenunciável, é um valor inalienável. Tranquilo isso? Vocês têm que saber disso, tá? Vocês lembram lá das características dos direitos humanos. Sossegado? Beleza, queridões. Então, olha só. Até aqui, tranquilo.
Qualquer coisa, manda no chat ali que a Juliana tá ligada. Vai anotando aí no seu caderno, tá? Beleza. Agora é o seguinte, senhores. Tudo existe uma exceção nessa vida, né? Quase tudo existe exceção nessa vida. Quando eu estou trabalhando lá na informática, a informática ela é mais lógica, né? Até não tem tanta exceção, tá? Praticamente não tem exceção. Mas eu tenho que trazer o seguinte para vocês, ó, essa ideia aqui, que não tem poder vinculante, é uma ideia técnica, né? É uma ideia técnica. Já falei, tecnicamente. Tecnicamente, por se tratar de uma resolução, tá? Mas lá no preâmbulo da DUD, ela diz o seguinte, ó, que os estados partes, estados entendam países, tá? O Estado brasileiro, o Estado americano, o Estado russo, o Estado italiano, enfim. Os estados partes devem comprometer-se ou devem respeitar, né? Devem respeitar, eu acho que esse é o termo, acho que é comprometer-se. Os estados partes se comprometem-se. Ah, meu Deus! Os estados partes comprometem-se a respeitar os direitos constantes na DUD. Os direitos da DUD, vou pôr direto aqui. Da DUD, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, lá no preâmbulo diz isso. Então, deixou margem. E aí, vários doutrinadores, né? Por exemplo, Flávia Piovesan, né? Que é uma excelente doutrinadora, e tem vários, tá? Tem Alexandre de Moraes, tem o professor Ingo Wolfgang Sarlet, tá? Tem vários doutrinadores. E a Flávia diz o seguinte, a professora Flávia aí, enfim, né, diz o seguinte, ó, porque os estados partes devem se comprometer em respeitar os direitos humanos, isso é vincular, isso é vinculação, né? Isso é vinculação. Então, ela entende que, sim, que a DUD tem poder vinculante, tá? Outra teoria ainda que os doutrinadores defendem, que, como a DUD é a declaração da ONU, né? Nós temos a Carta da ONU. E lá na Carta da ONU ela fala, né? Ela vincula os países, os membros partes e tudo mais, os países partes, os estados partes. E a Carta da ONU, ela tem um poder de acordo, tá? Então, muitos doutrinadores dizem o seguinte, que a DUD equivale a um acordo. Isso é doutrina, senhores, isso não é tecnicamente. Tecnicamente, a gente sabe que é uma resolução, e resolução não tem poder vinculante. Beleza? Tecnicamente, tá? Tecnicamente, até porque não tem nenhum órgão que fiscalize. Né? Não tem aqui, por exemplo, igual na Convenção Americana de Direitos Humanos, eu não tenho uma corte, eu não tenho uma comissão, tá? Mas isso é uma corrente. Isso é uma corrente. Agora nós temos essa outra corrente que vocês têm que saber. E aí o que que acontece? Outro aspecto de a doutrina dizer que a DUD tem poder vinculante, né? Poder vinculante, é que as normas tratadas, as normas trazidas na DUD, elas são normas jus cogens. Jus cogens. O que é isso, Matusalém, jus cogens? São normas
inderrogáveis, tá? Inderrogáveis, são coercitivas, são imperiosas, né? São coercitivas, né? Inderrogáveis, imperiosas, ou seja, manda fazer, né? Não, imperiosas, e elas só podem ser substituídas, por outra norma que trate dessa matéria. Dessa matéria. Tá? Ficou horrível, a letra é horrível, ficou lá embaixo e ficou horrível também. Por exemplo, vedação à escravidão. Vedação à escravidão é uma norma jus cogens. Não tem como a gente retirar isso. Não tem como a gente pegar e dizer assim, ó, agora é permitida a escravidão. Fechou, tá ganho, tá resolvido. Derruba isso. Derruba a vedação à escravidão. Não, senhores, não. O que pode acontecer é que venha uma nova norma que fale sobre a matéria, de repente até melhorando isso. Ó, olha só, tráfico, escravidão ou análogo, né? Ou escravidão análoga, né? Análogo à escravidão. O que acontece? Que seja punido mais gravemente, algo desse sentido. Uma matéria que trate disso, mas eu não posso mais derrubar isso, tá? Então, os doutrinadores falam o seguinte, ó, por a DUD trazer normas jus cogens, ela tem poder vinculante, ou seja, os países devem respeitar. Entenderam isso? Vedação à tortura, né? Tráfico de humanos, né? Tráfico de escravos, normas jus cogens. Os senhores não vão achar nenhum dispositivo no mundo que autorize a tortura. Nem na guerra, professor, nem na guerra. Se na guerra vocês torturarem, vocês vão responder por crime de guerra de tortura. Tranquilo isso? Então, fiquem espertos que tem essa corrente. Muitas bancas usam a professora aqui, a Flávia Pelvezan, né, como a sua base. Tá? Depois eu trouxe, a gente vai ver muitas questões, né, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e eu gostaria que vocês gravassem isso. Tecnicamente, Matusalém, o que acontece com a parada? É resolução. Ela tem força de resolução. Ela é uma mera declaração. Ela não tem poder vinculante. É uma carta de recomendações. Agora, cuidado, que muitos doutrinadores, né, já têm um entendimento diferente. Por quê? Porque no próprio preâmbulo diz que os Estados partes devem se comprometer e respeitar os direitos humanos. E eles equivalem a DUD a um acordo. Tá? Um acordo, ou seja, fechou, querido? Você vai respeitar os direitos humanos? Então tá acordado. Né? E também por se tratar de normas jus cogens aí, que são normas coercitivas, inderrogáveis, imperiosas aí, que só podem ser substituídas por outra norma que trate da mesma matéria. Tranquilo? Entenderam isso? Gravem isso, que é muito importante. As bancas estão explorando muito isso, tá? Joia, vamos continuar. E aí, vocês têm que lembrar também, né? Vocês têm que lembrar quando eu falo em DUD, vocês já têm que lembrar também do tripé dos direitos humanos, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Fechou? Muitas bancas já vi perguntar. Qual foi um evento que foi muito importante para o nascimento da DUD? Revolução Francesa. Tá? Revolução Francesa foi um evento, foi um acontecimento muito importante para os ideais aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, a Declaração do Homem e do Cidadão, lá os seus direitos iguais e inalienáveis, né, influenciou de alguma forma a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tranquilão? Sossegado? Bora. Já vimos isso, né? A Juliana está colocando para vocês aí na tela.
É o principal instrumento do sistema global, já vimos, né? Não precisamos continuar vendo isso, falando sobre isso. A principal contribuição para a universalização e proteção do ser humano, já falei, né? Universalização, basta ser humano, né? Já vimos isso também. A internacionalização é referência para todas as normas nacionais e internacionais sobre direitos fundamentais. E o núcleo da DUD é a dignidade da pessoa humana. A Juliana deve estar colocando para vocês na tela. Queridões, vocês têm que gravar isso aqui, cara. Assim, ó, não tem nenhuma prova de carreira policial que não tenha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Nas turmas da PRF, o edital passado, né, o edital de 2018, que a prova foi início de 2019, não tinha DUD. E aí as nossas turmas agora, para a prova em 2021, falei para os caras, ó, nesse edital, né, ali em 2020, já falei para eles, né, esse edital vai vir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tem como não vir. E chegou agora, senhores, no início ali, agora em meados de janeiro, saiu o edital da PRF, estava lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não tem como a gente falar de direitos humanos se não falar da DUD. Fechou? Bora, vamos seguir. E eu trouxe algumas partes do preâmbulo, que é muito importante para a sua prova, que é o seguinte, olha só. Considerando que o reconhecimento da dignidade, galera, eu não estou falando direito à vida, eu não estou falando direito à liberdade, falando dignidade. A dignidade é um valor moral e espiritual, inerente à pessoa. Então, de repente, você xingar a minha fé, já está ferindo a minha dignidade. Você xingar a minha cor, né, tá ferindo a minha dignidade, beleza? Tranquilo? Só não vai xingar a minha dignidade por enquanto, porque meu time está ruim mesmo, é que o São Paulo está meio ruim. Mas a hora que melhorar já vai estar ferindo a minha dignidade também. O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros, então veja, todos os membros da família humana, eu estou falando de universalidade, né? Estou falando de universalização, eu estou falando de todos os seres humanos desse planeta. E de seus direitos iguais. Então, não tem mais uma casta, um estamento, alguém, a nobreza, sabe, os burgueses, não, é todo mundo igual. Todo mundo igual, tá? Todo mundo igual. O Pedrinho, o Juquinha, o cara é rico, o outro é juiz, o outro é gari, não interessa, todo mundo tem os mesmos direitos, tá? E inalienáveis, ou seja, intransferíveis. Não posso comercializar a minha liberdade ou comercializar a minha dignidade, beleza? É o fundamento da liberdade, ou seja, então se a gente tem direitos iguais e inalienáveis, a gente tem liberdade. Porque se o Juquinha tem liberdade, o Pedrinho também tem. É o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Ó, olha só o que eu acabei de falar. Paz no mundo. Paz é a terceira dimensão, né? É fraternidade, tá? Por isso que muitos examinadores adoram cobrar. Ah, a DUD nada menciona sobre fraternidade. Está errado, beleza? Tranquilo, vamos seguir. Vamos lá. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei. Então, aqui nós fazemos uma revisão das nossas fundamentações teóricas, né? As fundamentações teóricas, lembram? Justnaturalista, histórica, positivista e moralista, as principais, tá? Então vejam bem, as fundamentações teóricas elas são complementares, elas se complementam, elas não são separadas, elas se complementam, tá? Então veja bem aqui, ó, aqui eu estou falando o seguinte, que a lei vai proteger os direitos humanos. Entra também a questão da efetividade. Quem faz a lei é o Estado, através dos representantes do povo. O poder emana do povo, que através dos seus representantes eleitos, enfim, lembram lá do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal? Todo o poder emana do povo, que através dos seus representantes, né? E vocês já sabem o resto, beleza? Então aqui também entra a característica da relatividade, né? Quando eu tenho um direito que entra em conflito com o outro, eu vou usar em harmonia para resolver esse conflito, tá? E eu vou usar muito a questão da lei.
o meu direito termina quando começa o seu. Então, eu sempre digo que a lei é o teto. O direito dá no teto, ele dá na lei. Por exemplo, eu não posso justificar que a minha crença, a minha religião, sacrifique crianças na sexta-feira. Não tenho como justificar isso. O meu direito de crença, o meu direito de culto, por exemplo, lá num culto eu vou sacrificar uma criança. Eu não posso, o meu direito de culto não é maior que o direito à vida. Vocês estão entendendo isso? Então, por exemplo, tá lá um som lá na igreja, né? O pessoal louvando, né? O pessoal louvando lá, Senhor, Deus, tal, mas o som tá alto. E o vizinho está incomodado com isso, está perturbando o vizinho. O vizinho vai ligar para a polícia militar. Vocês acham, será que a polícia militar pode chegar lá, prender o som, todo mundo mão na cabeça? Não, direito ao culto. O máximo que o policial militar vai poder falar para o pastor é abaixar um pouquinho o som. Senhores, aqui em Lages teve uma reunião, né? O juiz chamou todos os pastores presidentes das igrejas e pediu, senhores, eu preciso que vocês façam o culto um pouco mais cedo. Só isso. O culto de vocês vai continuar. Não tem como alguém dizer assim, não, o direito ao culto está restringido. Beleza? Então, por quê? Porque a lei é o teto. Nós temos que respeitar a lei. Todos os direitos vão respeitar a lei. E quando dá conflito, vai ter que ser usada aí a questão da harmonia, né? Harmonização. Vamos lá. Sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Tá? Então, é importante ter a lei, que a lei vai definir os parâmetros, né? Para que o ser humano não seja compelido aí como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. A parte aqui que eu falei para vocês aqui, que os doutrinadores se apegam nessa parte. Considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades. Então, os Estados-partes se comprometeram a promover aí os direitos humanos, né, em cooperação com as Nações Unidas. Daí tem lá a Carta da ONU, que também não há necessidade da gente ficar trabalhando em cima da Carta da ONU, porque não cai. Mas vocês têm que saber que a Carta da ONU é um acordo. É um acordo. Outra informação importante sobre a DUD, ela foi proclamada e assinada em 10 de dezembro de 48 e o Brasil assinou nesse mesmo dia, tá? Muita gente já caiu nesse tipo de questão. E outra coisa, o Brasil não promulgou. É uma resolução da ONU. O Brasil assinou lá em 10 de dezembro de 48. O Brasil promulgou não sei o que em tal data. Nada a ver. Beleza? Tranquilo? Jóia. O que vocês têm que, de repente, saber, que é importante, né, é sobre quando a gente fala em questões do Brasil, né, eu nem vou apagar isso aqui, porque vocês têm que estar mentalizando isso aí, é que nessa parte aqui, que ela é uma mera resolução, tecnicamente, né, uma declaração, em 66, surge o PID-CP e o PID-SEC. Esses dois pactos internacionais, um de direitos civis e políticos, outro de direitos sociais, econômicos e culturais, vieram para tornar os direitos constantes na DUD vinculantes. Então, lá em 66, que na verdade os pactos foram entrar em vigor em 75, com a assinatura, com a ratificação de 35 países, o Brasil internalizou em 92, através de decreto, coincidentemente com a Convenção Americana de Direitos Humanos também entrou em 92, decreto 678. Então, esses pactos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, vieram a tornar os direitos constantes na DUD vinculante. Então, o país que ratificou, né, como é o Brasil, assinou, ratificou, enfim, os pactos, aí sim,
tornou-se vinculante os direitos constantes na DUD, ou seja, o Brasil é obrigado, né? O Brasil tem que obedecer os direitos constantes na DUD, fechou? Tranquilo? É uma informação importante aí também que vocês têm que saber. Vamos seguir. Então, aqui no artigo 1º já, eu trago os ideais do Iluminismo, da Revolução Francesa. Vejam bem, todos os seres humanos, todos, universalidade. Principal característica dos direitos humanos, universalidade. Todos os seres humanos nascem livres, todos. Não é só o branco ou o preto, não. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. E iguais, ou seja, igualdade. Em dignidade e direitos, tá? Então, percebam, isso aqui é muito importante, em dignidade e direitos. Então, a minha dignidade é igual a da Juliana, que é igual a da Jane, enfim, e os direitos também, tá? São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Cara, a gente está vivendo aí essa situação dessa pandemia maldita, né, esse vírus maldito, e eu vejo que é um maior exemplo de fraternidade. Porque hoje, se eu saio de máscara na rua, se eu vou nos locais de máscara, eu estou agindo com o meu amiguinho, com o meu povo, com o meu colega, com a minha família, com espírito de fraternidade. Ou seja, se eu estiver infectado, eu não vou passar para ele. E assim ele também não passa para mim, né, estando de máscara. Então está todo mundo respeitando, está todo mundo em prol da mesma situação, tá? Então nós estamos aí agindo com espírito de fraternidade. O artigo 2º é o seguinte, é não discriminação e nem distinção, tá? Então, sem discriminação de sexo, raça, cor, credo, enfim, língua, sem discriminação. E sem distinção, tá? Sem distinção, né? Não tem distinção de raça, sexo e cor, enfim. Não tem distinção de classe, não tem isso. É sem discriminação e sem distinção, tá bom? Vamos lá, artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, né? A vida, eu digo que a vida, ela tem, os doutrinadores dizem que tem dupla acepção. Eu já estou quase chegando, eu não sou doutrinador, não escrevi nenhum livro de direitos humanos ainda, mas eu digo que tem até 3, né, se você for analisar, tá? Mas claro que a doutrina traz 2, né? Aqui no Brasil, como o Brasil é membro da OEA e ratificou aí, né, o pacto de São José da Costa Rica, aqui no Brasil o direito à vida é protegido desde a concepção, tá? Então vamos lá. O direito à vida. Vocês percebam que a DUD, ela é mais genérica. Ela traz assim, direito à vida. E aí lá na Constituição Federal de cada estado, de cada país, que vai ser tratado aí as exceções, né? Mas a DUD diz o seguinte, ó, direito à vida para todos, beleza? Fala beleza aí, queridões. Vamos lá. Então, olha só. Eu digo o seguinte, cara, que toda pessoa tem o direito de nascer. Como eu disse, aqui no Brasil, é protegido desde a concepção. Então, a mulher sabe que está grávida, o direito à vida já tem que ser protegido, né? Direito de nascer, de continuar vivo, tá? E de ter uma vida digna. Muitos doutrinadores trazem isso, tá? Ter uma vida digna. O que é vida digna? Ter alimentação, moradia, né? Você tem um teto, né? Moradia, enfim, tá? Ter uma vida digna. Também não adianta você viver a vida inteira mendigando, viver a vida ali sem ter o mínimo básico, né? O mínimo básico aí para a tua subsistência. Então, lembrem disso, tá?
Direito de nascer, continuar vivo e vida digna. Tem que ter direito a uma vida digna. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade. Claro que, senhores, aqui a gente está falando de situações arbitrárias, né? Claro que se o cara foi lá, furtou algo e a sua liberdade foi retirada, bem tranquilo, né? Bem sossegado, né? Ele cometeu um crime e ele teve, de repente, a sua liberdade cerceada. Bem sossegado isso. A gente está falando aqui de situações arbitrárias. O que vocês têm que lembrarem que um dos principais objetivos dos direitos humanos é o quê? Coibir o abuso do Estado, né? Eficácia vertical, a relação entre o particular e o Estado. O Estado deve respeitar os direitos humanos e deve garantir que os direitos humanos sejam respeitados. Da mesma forma, tem a eficácia horizontal. Eu devo respeitar os direitos da Juliana, ela deve respeitar os meus. Tranquilo? Sossegado? Então, vamos lá. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Aqui, vocês fiquem espertos, né? Porque lá na Constituição Federal, no caput do artigo 5º, diz o seguinte, na Constituição Federal de 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, credo, cor, blá, 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 brasileiros e estrangeiros residentes no país, e terão direito à vida, vida livre igual à segurança própria, ou seja, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Lá na Constituição Federal só traz segurança. Aqui na DUD é segurança pessoal. Não confunda na sua prova. O artigo 17, né, traz o quê? Toda pessoa tem direito à propriedade, ou sozinho ou com outros, né, bem tranquilo. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Então, aqui ele deixou claro, né, que ninguém será privado arbitrariamente de sua propriedade. As exceções fica lá para o Estado colocar na sua Constituição Federal. Por exemplo, os senhores sabem que a propriedade rural tem que produzir, né, tem que produzir, e que a propriedade urbana tem que seguir o plano diretor. Então, tem essas nuances da propriedade que no caso da DUD é mais genérico. A DUD é o gênero, né? Cada Constituição vai especificar. Tranquilo? Beleza. Artigo 4º, né? Aqui nós trazemos um dos direitos absolutos. Vocês lembram que a doutrina de direitos humanos coloca alguns direitos como absolutos, né? No caso de direitos humanos, tá? Em tese absolutos, que é a vedação à escravidão, né? A vedação à tortura e a vedação ao retrocesso, tá? Então, lembrem disso, porque vocês não vão achar nenhum dispositivo que autorize a escravidão, beleza? Então, ninguém será mantido em escravidão ou em servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas, tá? Beleza? Lembram lá da aula da parte que nós falamos, né? Que os doutrinadores dizem que a DUD traz normas jus cogens, né? Ou seja, normas que são inderrogáveis, que não podem ser retiradas, derrubadas, enfim, são imperiosas, são coercitivas. Tranquilo? E aí também a tortura, né? Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Cuidado, né? Que às vezes assim, ó, as bancas elas têm umas sacadas meio que fora, né? Os senhores já estão voando em direitos humanos e eu tenho certeza que em nome do Senhor Jesus vocês vão gabaritar direitos humanos. E aí eles mudam um termo ou outro ali, é permitido degradante ou desumano, nada a ver, né? Não será submetido a tortura, nem a tratamento, castigo cruel, desumano ou degradante. Nem na guerra, professor, nem na guerra. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir que tem muita coisa para a gente ver. Né? O artigo 6º, galera, eu vou dar uma acelerada porque são 30 artigos bem tranquilos e eu preciso que os senhores leiam os 30 artigos depois. Aqui a gente está falando, né, dos principais, a gente está batendo em cima do que é mais importante, tá? Artigo 6º, você tem direitos onde quer que vá, ou seja, você é pessoa, você é reconhecido como pessoa no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Itália, na Alemanha, você é pessoa, você tem que ter os seus
direitos garantidos. É aquele exemplo, né, do caput do artigo 5º da Constituição Federal, novamente vou falar, né? Lá no caput diz que é os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. O STF já decidiu que os estrangeiros que não são residentes no país são titulares de direitos fundamentais. Então, cuidado, você é pessoa, você tem direito onde você quer que vá. Artigo 7º, todos somos iguais perante a lei, né? Bem tranquilo. Artigo 8º, os direitos humanos são protegidos por lei, por remédios constitucionais, né? Então, vocês têm que lembrar que o direito é uma norma declaratória, declara um direito de ir e vir, né? Tua liberdade de locomoção. E o habeas corpus é uma garantia, assecuratório, tá? Então, você teve a tua liberdade cerceada de forma arbitrária, o habeas corpus garante esse direito, tá bom? Direito declaratório, garantia assecuratória. Vamos seguir. O artigo 9º, né? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Galera, isso é muito importante. Antigamente, o rei absolutista, né? Ele olhava para você, cara, você é muito feio, você está preso. Cara, você olhou para minha filha, para a princesa, você está preso. Tá? Então, antigamente as prisões eram muito arbitrárias. Tá? É difícil a gente visualizar isso hoje? É difícil, mas já foi assim. Exilado, por exemplo, né? Então, qualquer um que fosse contra o governo militar, que nós tivemos de 64 a 85, ele seria exilado, né? Ele seria exilado aí em outro país, beleza? Vamos lá. O artigo 10, né? O direito a julgamento, garantias processuais, juiz competente, tribunal imparcial, enfim, ampla defesa e contraditório, né? As suas garantias processuais penais. O artigo 11 já traz ali a presunção de inocência, né? Somos sempre inocentes até que prove em contrário, né? Na medida aí da sua culpabilidade, enfim. O princípio da legalidade e da anterioridade, né? Ou seja, se naquele momento que você teve aquela conduta não era crime, a gente não pode punir aí, né? Dizer que o camarada cometeu um crime, tá? Então, isso aqui, o princípio da legalidade e anterioridade, o senhor já conhece. O artigo 12 traz sobre os direitos de inviolabilidade, né? Violabilidade domiciliar, de correspondência, violabilidade à honra, enfim, né? Então, ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, né? Então, por exemplo, a casa é asilo inviolável, nela não podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, né? Flagrante delito, determinação judicial, prestar socorro e desastre. Então, o seu lar é inviolável, né? Ou na sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataque. Então, direitos de inviolabilidade, né, senhores? É muito importante. O 13, né? Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Aqui, cuidado, tá? Aqui, cuidado. Não pega uma água para mim, por favor. Cuidado, porque assim, ó, eles vão colocar para vocês lá na prova, assim, ó, que vocês podem entrar e sair de qualquer estado. Não é assim. Vocês podem sair de qualquer estado, ou seja, sair de qualquer país, lá onde vocês estejam de forma legal, né? De repente estão lá nos Estados Unidos, vocês podem sair, bem tranquilo. Agora, cuidado no regressar, tá? Eles dizem o seguinte aqui no artigo 13, diz assim, você pode sair de qualquer país e regressar ao seu, né? Sair de qualquer país, sair do seu e ao seu regressar. Ou seja, no seu país, obrigado, no seu país você tem direito de entrar e sair a hora que você quiser, né? Isso já era previsto lá na Carta Magna de 1215, tá? O homem livre tinha direito de entrar e sair do seu país. Agora, cuidado, você saiu lá dos Estados Unidos, para voltar não é bem assim, de repente você tem que ter autorização, você tem que estar legalmente autorizado para regressar. Beleza, vamos seguir. 14, vítima de perseguição. Galera, é assim, ó, crimes políticos, crimes de opinião, por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro começa a me perseguir.
Isso é um crime de opinião, tá? Então eu tenho direito de asilo em outro país. Agora, cuidado, o direito de asilo ele não pode ser invocado para crime comum, né? Ah, o argentino matou um lá e corre para o Brasil. Aqui no Brasil nós vamos dizer, querido, cada cachorro que lamba, né, os seus pés, né? Então cada cachorro, cada um que resolva a sua situação. Você cometeu um crime lá na Argentina, você matou uma pessoa, volta para lá. Você é filho da Argentina, a Argentina vai resolver. Lembram lá daquele brasileiro que cometeu o crime de tráfico de drogas lá na Indonésia? Né? O Brasil fez de tudo para trazer ele para cá. A Indonésia não devolveu. Isso é uma situação lá da Indonésia. Mas claro que o Brasil queria trazer ele para punir em casa, né? Porque é o seu filho, tá? Então, o asilo ele não pode ser invocado para crime comum ou para atos que atentem contra os princípios da ONU, tá? Então, segurança mundial, a paz, né? Então, esses são alguns princípios da ONU aí que você não pode invocar asilo para isso. Fechou? Asilo, galera, é crime de opinião, crime político, entenderam? Aí você pode invocar asilo, tá bom? Beleza. Direito, o 15, direito a uma nacionalidade. Então, ninguém será privado de uma nacionalidade, todos têm direito à nacionalidade. E também você tem o direito a mudar de nacionalidade. Daqui a pouco, eu sou brasileiro, mas eu queria tanto ser espanhol. Cara, vai em busca, velho, vai em busca, tá? Sem problema nenhum. Artigo 16. Homens e mulheres de maior idade terão o direito a constituir casamento e família. Claro que aqui também tem que ter o consentimento dos nubentes, né? Não pode ser aquela coisa que antigamente o cara queria casar lá, o Tavares queria casar com a Juliana e a Juliana não queria e os pais forçavam a Juliana a casar. Não, isso aqui caiu, né, com a DUD. Em alguns países ainda existe isso, né, galera? Mas isso é uma situação, né, nacional. Mas a nível internacional, a DUD já deixou isso, tem que ter o consentimento dos nubentes, né? Beleza. Aí o 18 traz o direito de pensar, liberdade de pensamento, consciência, religião, bem tranquilo. O 19 traz liberdade de opinião, expressão, sem interferências, né? Esses são direitos aí consagrados aí que não tem como retirar. O artigo 20, direito de reunião e o direito de associação. A DUD ela é genérica, né? Direito de reunião pacífica, ela não traz muitas especificidades, como as constituições federais. Então, direito de reunir-se, de se associar, né? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, tá? Ou dela sair, né? Bem tranquilo. O 21, né? Direito à democracia, direito de votar e ser votado, né? Direitos políticos, voto secreto, voto secreto e, poxa, eu esqueci o termo agora. Todos que tenham, né, a idade mínima ali para votar, né, o voto é para homem, para mulher, não tem distinção, tá? Direitos políticos, direito de votar e ser votado, eleger lá os representantes do seu país, direto ou indiretamente. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país, então não ficou separado por uma casta, por um estamento, né? Todo ser humano tem direito ao serviço público e por isso que os senhores estão estudando. Os senhores querem ser policiais militares, policiais civis, federais ou policiais rodoviários federais, enfim. A vontade do povo será a base da autoridade do governo, né? Todo o poder emana do povo. Nem sempre foi assim, né, senhores? Nem sempre foi assim. Mas isso aqui é muito importante, porque o povo decide, né? O povo é a maioria, o povo decide. Tá? Então, aqui, no 21, percebam que a gente encerra os direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos, enfim. E a partir do 22, no 22 ele já traz ali, a DUD já traz os direitos sociais, econômicos e culturais que são indivisíveis, né? Os direitos humanos são indivisíveis, senhores. Eu não posso dizer que o camarada tem só direito à vida e não tem direito à educação. Tem direito à liberdade e não tem direito à saúde. Eu não posso dizer isso. Os direitos humanos são indivisíveis. Vamos lá. Então aqui no 23 a gente já começa com os direitos do trabalhador, né? Direito de
procurar emprego, trabalhar no emprego que quiser, né? Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego, né? Então percebam, isso é em 48, né, galera? Já prevendo aí proteção para o trabalhador. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Isso é uma coisa muito legal, né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu sou cabo da Polícia Militar, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou fazer o curso de sargentos esse ano. Vamos dizer que a Juliana também seja cabo da Polícia Militar. Ela ganha igual eu, senhores. Eu sou homem, ela é mulher. Eu sou cabo da Polícia Militar, ela é cabo da Polícia Militar. Nós dois ganhamos iguais. Então, muita gente às vezes fala mal do militarismo, né? Mas sem saber isso. Lá não tem distinção de sexo, de raça, de cor, de nada. Quem é cabo, ganha igual a cabo, sargento ganha igual a sargento, tenente ganha igual a tenente, e assim vai. Não interessa se é branco ou preto, ou se é evangélico, ou se é católico, independente. Beleza? Vamos lá. Direito de se sindicalizar, né? Também é muito importante. Direito a repouso e lazer. Então, os senhores percebam, né? Lá na Revolução Industrial, a gente não tinha muito isso, tá? Aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, a gente já teve bastante direitos aí de trabalho, né, do trabalhador. Limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas, isso é muito importante, né, galera? Ainda hoje, alguns países não têm isso, né? Os camaradas trabalham lá 16, 18 horas por dia. Isso meu Deus, não é nem fácil de visualizar isso, tá? Artigo 25, né? Direito à alimentação, ao abrigo, né? Nós falamos aqui sobre a vida digna, tá? Um padrão de vida. A maternidade. Então, vocês vejam assim, ó. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Aqui eu dou um exemplo muito legal, que é a mãe presidiária. Ela tem direito à amamentação, né? Ela tem direito à amamentação, e ali a gente está assegurando o direito da criança. Ai, Matusalém, mas se a criança mamar até os 2 anos, azar, queridão, azar. Pode mamar até aos 5, se for. A gente está ali assegurando o direito da criança. A criança não foi presa, quem foi presa foi a mulher. Beleza? A maternidade e a infância terão direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Antigamente tinha essas folias dos bastardos, né? Tinha essas folias dos bastardos. Ah, você é um bastardo, você não tem direito às propriedades que eu vou deixar de herança, que você não tem direito a nada. Negativo, senhores, negativo. Criança dentro ou fora do matrimônio. Ah, mas foi só uma noite lá com a mulher. Azar, tá? Azar, gozarão da mesma proteção social. E aqui no artigo 26 é o direito ao ensino, à instrução, né? Direito ao ensino e à instrução, muito importante. Aqui para facilitar para a galera, eu criei um mnemônico, né? Para ficar mais fácil. E eu criei um bonequinho um personagem chamado Fungra, né? O Frungra, tá? Eu criei um bonequinho. Juliana, não é Covid, né, Juliana? A Juliana está espirrando aqui, mas não é Covid. A Juliana está de máscara a mais de 2 metros de mim. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu criei um mnemônico aqui chamado o ego do Fungra. O ego do Fungra é profissa e tem super mérito. Então, o que acontece? Lá nos graus elementares, quando a criancinha é pequena, né, nos graus elementares, o ensino vai ser gratuito e obrigatório. Fechado? Lá, quando a criancinha é pequena, né, o ensino vai ser gratuito e obrigatório. Tem até sentido, né? Tem que ser obrigatório, né, no grau elementar. Lá, vamos dizer, do 1º à 4ª série, né?
No fundamental, já muda a parada. No fundamental, é somente gratuito, não se fala mais em obrigatório. Fundamental, então, vocês pensam assim, ó, lá da 5ª série ao nono ano. E no grau técnico profissional, é acessível a todos. Então, já não se fala mais em gratuidade nem obrigatório, tá? É acessível. Pensa assim, ó, pensa Senai, Senac, que você vai lá e compra um curso técnico, tá? Não é gratuito, é acessível. Você faz se você quer, tá? E no grau superior, né? E no ensino superior, é baseado no mérito. Lembrem do vestibular, tá? Lembrem do vestibular. Senhor, até eu, se eu fosse aluno meu, eu ia dizer que essa letra é horrível. Vestibular. Então lembrem aqui, ó, no grau superior, no ensino superior é baseado no mérito, é só lembrar do vestibular. Então vamos lá, ó, nos graus elementares é gratuito e obrigatório, no fundamental é somente gratuito, no grau técnico profissional é acessível a todos e no ensino superior é baseado no mérito. Fechou? Então o ego do Fungra é profissa e tem supermérito, tá? Esse é o mnemônico que eu queria passar para os senhores, que não tem erro. Ó, grau elementar, gratuito, obrigatório, grau fundamental, gratuita, grau técnico profissional, acessível a todos, e no superior é baseado no mérito. Outra situação, os pais poderão escolher o gênero do ensino. Ai, Matusalém, que gênero? Vai ser professor ou vai ser professora? Não, senhores, não é isso. Por exemplo, o meu filho fez um maternal no Sigma. No Sigma é um sistema Montessori, tá? Montessori. Então é um pouquinho diferente. Não tem esse negócio de carteira, tem as mesinhas, criança lava a sua louça, as crianças preparam a sua comida. É um sistema montessoriano, lá, acho que lá da Inglaterra, né? Aí quando meu filho foi para a 1ª série, eu levei ele para o ensino tradicional, né? Lá no Bom Jesus. Mas enfim, vocês entenderem o gênero, tem muita escola que é diferente, principalmente no maternal. Tranquilo? Então, os pais poderão definir o gênero que seus filhos terão de ensino, tá bom? O artigo 29 traz o seguinte, né? Não somente direitos, né? Todo ser humano tem deveres para com a comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Acabei de falar, né? Nós falamos agora há pouco aí do princípio da relatividade, enfim, né? O teu direito, ele termina quando começa o do outro, e a lei é sempre o teto. A hora que você deu no teto, você não consegue subir. Fechou? Tranquilo? Vamos fazer questões? Vamos lá. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a correta. Alfa, versa sobre a dignidade inerente a todos os seres humanos e a existência de direitos iguais e inalienáveis? Bravo, tem como fundamento a natureza humana, pressuposto da teoria das gerações de direitos? Charlie, estabeleceu direitos universais, porém preocupou-se exclusivamente com os direitos sociais. Delta, destaca que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante, salvo nos casos previstos em lei. E aí, senhores? 2 segundos para vocês responderem. Responde aí no chat para a Juliana, tá? Que eu vou cobrar dos senhores. É uma questão muito fácil, então já vamos lá. Veja Bravo ali. Tem fundamento a natureza humana? Pressuposto da teoria das gerações de direitos? Cara, fundamenta na dignidade da pessoa humana, né? Não tem muito a ver. E assim, fundamento da natureza humana, pressuposto da teoria das gerações de direitos, as gerações de direitos humanos, as dimensões de direitos humanos, foi baseado lá na fundamentação teórica, né? Na evolução da sociedade, tá? Lá no início a gente cria os direitos de primeira, depois de segunda, de terceira, enfim. A Charlie,
exclusivamente os direitos sociais, errado. A delta, destaque: ninguém será submetido à tortura, salvo nos casos previstos em lei, errado também. Então o gabarito é alfa, beleza? É isso aí. Não frochem, galera. Vamos lá, vamos seguir. Próxima. Comparando-se a Declaração do Homem e do Cidadão, de 1789, e a DUD, de 48, ambas reconhecem o Estado como fonte dos direitos fundamentais. Bravo, a liberdade e igualdade inerentes ao ser humano. Opa. Charlie, a necessidade de uma força pública para garantir os direitos. Delta, a propriedade individual e coletiva. Eco, o Estado como violador de direitos. Galera, aí nós temos que analisar as duas, né? E as duas reconhecem o quê? Bravo, né? Liberdade e igualdade inerentes ao ser humano. Por que eu estou no acelerado? Não quero saber. Responde aí no chat e bora lá. Vamos acelerar o barquinho, né? Depois, quem quer ver gravado lá no portal, dá um pause e vai embora. Próxima questão. A finalidade básica dos direitos humanos é coibir o abuso, alfa, de grupos de indivíduos. Bravo, do poder estatal e dos indivíduos. Charlie, dos indivíduos. Delta, do poder estatal. E eco, das guerras. Qual é o gabarito? Aqui nós temos que pensar na eficácia dos direitos, né? Vertical. Cara, quem que deve garantir os direitos humanos? O Estado. Quem, em tese, é o maior violador dos direitos humanos? O Estado. E os direitos humanos, um dos principais objetivos, visa coibir o abuso do poder estatal. Então, o gabarito é delta, beleza? Bora lá. Os direitos humanos fundamentais relacionam-se diretamente com a garantia de não ingerência do Estado na esfera individual e a consagração da dignidade humana. A previsão desses direitos apresentam diversas características. Assinale a incorreta. Tá? Alfa, imprescritibilidade. Os direitos humanos fundamentais não se perdem pelo decurso do prazo. Bravo, efetividade. Os direitos humanos não devem ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta, com a finalidade de alcance dos objetivos previstos pelo legislador constituinte. A alfa está certinha, tá? Bravo, vamos deixar pendurada. Charlie, universalidade. A abrangência desses direitos engloba todos os indivíduos, independente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção política. Está certinha. Lembre que a gente está procurando a errada. Delta, irrenunciabilidade. Os direitos humanos fundamentais não podem ser objetos de renúncia. Fechado, é isso mesmo. Eu não posso renunciar à minha dignidade, não posso renunciar à minha vida, enfim. Eco, interdependência. As várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem diversas intersecções para atingir suas finalidades, né? O direito de ir e vir, liberdade de locomoção, habeas corpus, enfim. Tá? Galera, o gabarito é bravo, porque a característica da efetividade, na verdade, é dizer que o Estado deve garantir os seus direitos, nem que seja de forma coercitiva, tá? O Estado deve garantir os seus direitos. Então, essa é a efetividade. A brava ali, os direitos humanos não devem ser interpretados isoladamente, é complementariedade, tá bom? Então, o gabarito é bravo. Fechado? Vamos para a próxima. É um valor espiritual e moral inerente à pessoa. Não tem como vocês errarem essa questão. Que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida, e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se o mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar. O conceito descrito refere-se aos direitos humanos, alfa, bravo, à cidadania, Charlie, aos grupos vulneráveis, delta, a dignidade da pessoa humana e eco, a liberdade. É um valor moral e espiritual inerente à pessoa, só pode ser a delta, né? A dignidade da pessoa humana. Vamos seguir. Sobre a DUD é incorreto afirmar. Incorreto, senhores. Alfa, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Está certinho. Bravo, toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, havendo distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza e nascimento.
deixa pendurado. Charlie, toda pessoa tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal, tá certinho. Delta, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, tá certinho. Eco, toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei, tá certinho. O gabarito é bravo, senhores, porque ele diz ali, havendo distinção, tá? Então, o gabarito é bravo. Próxima questão. Estou acelerando porque vocês têm que saber isso aí, qualquer coisa, manda no chat ali e depois assiste gravado novamente. Sobre as características dos direitos humanos fundamentais, assinale a correta. Alfa, imprescritibilidade, alienabilidade, inviolabilidade e irrenunciabilidade, pendura. Bravo, imprescritibilidade, interdependência, efetividade, precariedade, pendura. Charlie, complementariedade, efetividade, imprescritibilidade e inviolabilidade, está parecido, né, com o nosso gabarito. Delta, universalidade, efetividade, precariedade e imprescritibilidade, está errado. Eco, precariedade, alienabilidade, complementariedade e inviolabilidade, está errado. Senhores, o gabarito correto, né? Acelera aí, eu quero ver, por isso que eu estou no acelerado, porque isso aqui tudo tem que estar na massa. É Charlie, complementariedade, efetividade, imprescritibilidade e inviolabilidade. Beleza? É muito fácil essa questão. Próxima questão. Analise os itens. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade? Certo. 2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, sem contudo a este poder regressar? Pendura. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita pelo menos nos graus elementares e superiores. A instrução elementar será obrigatória, a instrução técnica profissional será acessível a todos, bem como a instrução fundamental está baseada no mérito. Pendura, né, vocês já devem saber, né, o item 2 e 3. 4. Os pais não têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Pendura, é muito fácil. 5. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Senhores, o gabarito é Charlie. Por que é Charlie? O item 2 diz o seguinte, ó, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, sem contudo a este poder regressar? Você não vai poder regressar ao seu país? Pelo amor de Deus. A 3 é só você colocar o mnemônico, né? Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares superiores. Já quebrou o mnemônico, porque no ensino superior é baseado no mérito. Já nem leu o resto. Lá na hora da prova, vocês têm que serem assim, ó, seletivos. Está errada a questão, já risca e vai embora. 4. Os pais não têm prioridade do direito de escolha de gênero do ensino do seu filho? Está errado. Os pais têm prioridade. O gabarito é Charlie, 2, 3 e 4 estão incorretas. Próxima questão. A respeito da teoria das gerações ou dimensões de direitos humanos. Item 1. A adoção do conceito de gerações de direitos humanos é consensual na doutrina brasileira? Item 2. Os direitos humanos de segunda geração ou dimensão estão relacionados à ideia de solidariedade ou fraternidade? Da mesma forma como os direitos de primeira geração ou dimensão estão amparados na ideia de liberdade? Item 3. Os direitos humanos de primeira geração ou dimensão, por se tratar de direitos de defesa, não acarretam qualquer atuação prestacional do Estado em relação à efetivação dos mesmos? Item 4. Os direitos humanos de segunda geração ou dimensão, dada a sua natureza prestacional, exigem uma atuação positiva do Estado para a sua efetivação. E aí, senhores, qual é o gabarito? Muito fácil, né? O item 1 está errado por quê? Galera, não há um consenso sobre gerações e dimensões. Alguns doutrinadores trazem gerações, outros doutrinadores trazem dimensões. Está errado. Item 2. Os direitos humanos de segunda geração ou dimensão estão relacionados à solidariedade ou fraternidade? Está errado. Os direitos de segunda geração de dimensão é os de igualdade, tá? Item 3. Os direitos humanos de primeira geração de dimensão, por se tratar de direitos de defesa, não acarretam qualquer atuação prestacional do Estado? Está errado. Pela característica da efetividade, o Estado deve garantir os direitos, tá? Com certeza ali são direitos de defesa, mas o erro está ali, ó, que não acarreta qualquer atuação prestacional do Estado. E o item 4 está correto, beleza? Então o gabarito é delta. Fechou? Próxima questão. Assinale a alternativa que indica corretamente o organismo internacional, cujo preâmbulo da Declaração Universal de Direitos Humanos
aponta que se compromete a promover, em cooperação com os Estados-membros, o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Tá? Qual é o organismo internacional? A. Comunidade Europeia. 2. Organização Tratado do Norte. C. Organizações das Nações Unidas. Delta, Organização Internacional do Trabalho. E ECO, Fundo das Nações Unidas para a Infância. A declaração é de quem? Da ONU. Né? Então o gabarito é Charlie. Próxima questão. A DUD prevê que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros. Artigo 1º da DUD, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alfa, em espírito de fraternidade. Bravo, em espírito de fragmentariedade. Quem responder bravo eu vou matar, tá? Só para vocês saberem. C, em espírito de preservar a estratificação social. Delta, de modo a influenciar a vida privada alheia. Eco, de forma a compartilhar as riquezas individuais. Claro que o gabarito é alfa, né, senhores? Em espírito de fraternidade, muito fácil essa questão. De acordo com a DUD, todo indivíduo tem direito a 1. Vida. 2. Liberdade. 3. Segurança pessoal. 4. Discriminação. Qual é o gabarito? Vamos lá, senhores. 2 segundos. Claro que ninguém tem direito à discriminação, né? Então, o gabarito é Charlie. Beleza? Bora lá. Vamos lá. Tecnicamente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Enfim, direitos humanos, constitui, alfa, um acordo internacional, B, uma recomendação, C, um tratado internacional, delta, um pacto, o eco, convenção. Aqui vocês têm que lembrar das duas correntes, né? Aquela corrente que é tecnicamente e aquela corrente doutrinária, tá bom? Então, lembram que a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos é uma mera resolução. Então, o gabarito é bravo, uma recomendação. Próxima questão, da ABIN, hein? ABIN 2018. A outra é a de delegado. Veja que são questões pancadas aí para os senhores. Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos não ser considerada um tratado, então olha só, isso aqui é um entendimento. Quando o examinador ele fala assim, ó, apesar da Declaração dos Direitos Humanos não ser considerado um tratado, cara, ele está usando de entendimento. Entendimento é doutrina, né? Entendimento, vocês vão dizer, mas entendimento do Tribunal Superior é jurisprudência. Não, aqui a questão ela está te levando para um lado que não é tecnicamente, que não está dizendo, por ser resolução, enfim, tá? A sua obrigatoriedade decorre de sua qualificação como norma de jus cogens. Lembra o que é jus cogens? É aquela norma inderrogável, aquela norma imperiosa, aquela norma coercitiva. Então, aqui o gabarito está correto, beleza? Próxima questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, detentora de força jurídica obrigatória e vinculante, além de fixar um elenco de direitos e liberdades fundamentais a serem garantidos pelos Estados-partes, determina as sanções aplicáveis no caso de seu descumprimento. Certo ou errado? E aí? O que os senhores me dizem? Está errado por quê? Alguém já respondeu aí no chat, né, que está errado. Está errado por quê? É óbvio, né, senhores? Está errado porque não determina as sanções aplicáveis. Né? Nós já falamos que pela outra corrente, né, pela outra corrente doutrinária, ela tem poder vinculante, né? Mas nenhum artigo ali vocês vão dizer assim, se descumprir o direito à vida, à liberdade e a segurança pessoal, o cara vai ser punido com detenção, com prisão, enfim, não tem sanções na DUD, tá bom? Então, senhores, assim a gente finaliza a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Na nossa turma aí, Carreiras Policiais 2021, vocês estão voando, cara, eu estou gostando muito aí do desempenho dos senhores, da evolução dos senhores, e esse ano de 2021 vocês vão conseguir a vitória em nome do Senhor Jesus, tá? Não desanimem, não é por causa desse vírus aí que vocês vão desistir dos seus objetivos,
e de buscar suas conquistas. Tá bom, senhores? Muito obrigado aí. E na próxima aula a gente vai iniciar a aula com Kahoot sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para vocês ainda massificarem ainda mais os conceitos. E depois a gente vai na outra aula, né? Depois do Kahoot, a gente vai para Direitos Humanos na Constituição Federal de 88. Valeu, obrigado, tamo junto, força e honra, papo é Mike. Até a próxima.